Bom, meio-dia, 49 minutos, o Supremo Tribunal Federal retomou nesta semana o julgamento da chamada revista íntima, no qual se debate a licitude de provas geradas a partir dessa prática para quem visita os presídios. Para entender um pouco mais sobre essa questão, nós vamos conversar agora com a professora de Direito Civil, a Virgínia Machado. Primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui no Fast News. Eu vi que ao longo da semana também o ministro Alexandre de Moraes enfatizou que é importante a continuidade da revista íntima, porque ela é um formato que realmente consegue detectar a entrada de celulares, de drogas nas penitenciárias. Por isso que a revista íntima deveria ser mantida, na opinião dele. Eu gostaria também de saber qual a sua análise sobre esse tema. Boa tarde, David. Boa tarde a todos que nos assistem. Um grande prazer estar aqui com vocês na tarde de hoje. Bom, com relação à visita íntima, a gente tem que perceber algumas nuances que envolvem esse tema. Primeiramente, é um direito do preso receber visitas, né? Por conta da necessidade de convivência ainda familiar, né? Esse acesso com o mundo externo, as notícias e tudo mais. Porém, é algo que gera medo, que gera um pouco de aflição aos órgãos de segurança pública, o que essa visita pode trazer para dentro das unidades prisionais. Todo o material que a visita leva é revistado, é analisado, né, pelos agentes da segurança pública, os policiais penais, e verificado. Entretanto, é algo que nós sabemos, muitas visitas escondem cavidades do próprio corpo, celulares, entorpecentes, enfim. O caso que chegou ao Supremo é uma situação dessa. A visita ela continha cerca de 96 gramas de maconha escondida em uma das cavidades do seu corpo e durante a revista íntima, foi verificada a existência dessa droga. E essa visita ela foi processada por tráfico de drogas e a questão, né, foi subindo até chegar ao Supremo. A grande divergência está: pode-se fazer a revista íntima ou não? Como que ela acontece? Neste caso, o visitante ou a visitante, na maioria das vezes a gente vê a incidência de mulheres aguardando a visita, né, a visitar os seus companheiros em detenção maior do que a visita masculina, elas são revistadas nas suas cavidades, tanto anal quanto vaginal, para ver se ali encontra-se algo. O ministro Fachin entendeu como inconstitucional, né, esse tipo de revista por envolver honra, intimidade, imagem daquela pessoa, que é algo vexatório, ofendendo de uma forma geral a dignidade da pessoa humana, da pessoa visitada. Segundo Fachin, o que seria uma solução? Ele propõe algumas soluções no seu voto. Que seja implantado o sistema de scanner e raio-x nas unidades prisionais e que essas pessoas passem por esses equipamentos e que, se porventura os policiais penais, a autoridade administrativa, tiver uma suspeita de que aquela visita ela possa estar carregando algo consigo, que ela não seja autorizada de entrar. Por sua vez, o ministro Alexandre de Moraes, que trouxe o tema para o plenário presencial do Supremo, né, ele entende diferente. Ele fala, olha, a visita ela tem que acontecer, mas de forma que não seja vexatória, feita por médico do mesmo gênero, né, da pessoa a visitar. Por quê? A partir do momento que a gente tiver uma determinação que só vai poder acontecer com a revista, com os equipamentos, e foi dado prazo de 24 meses pelo voto do Fachin, vai se demorar 24 meses, em alguns casos, para algumas visitas entrarem, porque a autoridade administrativa vai falar assim, não vou deixar a visita entrar, porque eu acredito que ela possa estar escondendo celular, entorpecente, em uma cavidade do seu corpo. E na visão do ministro Alexandre de Moraes, isso poderia gerar rebeliões, isso poderia evitar o acesso de visitas aos estabelecimentos penais. A grande questão que se afigura é, de fato, a segurança dentro dos estabelecimentos penais ela tem que ser preservada, primeiro, por cumprimento da lei, segundo, para que a ordem e a segurança das próprias pessoas ali sejam mantidas, dos policiais e também dos detentos. Entretanto, criar barreiras
que possam evitar, né, essa visita de entrar também um pouco temerário, porque vai gerar, é possível que gere esse efeito reverso dos presos rebelarem. Já passou do tempo, e aqui eu fecho essa minha conclusão, já passou do tempo do Estado brasileiro, em respeito aos direitos humanos, né, em respeito a toda a legislação que abriga a execução penal, instalar esses equipamentos. Só que isso envolve custo, isso envolve orçamento, isso envolve uma política efetiva. E a gente encontra-se nessa encruzilhada, né? Para que lado que nós vamos? Então, essa a grande divergência que o Supremo hoje tem que superar. E o que o Supremo decidir tem que ser observado por todo o sistema penitenciário brasileiro. O estado de São Paulo, que abriga a maior população carcerária, conheço de perto, sou da região de Presidente Prudente, onde há a maior concentração de presídios do estado, realmente, né? Só uma penitenciária possuía o scanner corporal e até mesmo os agentes que trabalhavam lá, os policiais penais, comemoraram a medida porque para eles também é um trabalho mais exaustivo quando tem as visitas, porque a pessoa precisa ficar se agachando, enfim... uma série de procedimentos. Mas vou também chamar para a nossa conversa o Diogo da Luz, o nosso analista, para que possa fazer perguntas. Boa tarde, professora Virgínia. Eu, quando vi a história da discussão sobre as revistas, entendi que o judiciário se manifesta quando provocado, mas me vinha na cabeça, não deveríamos discutir primeiro as visitas íntimas, a sua validade, e depois as revistas? E mais, se o judiciário está discutindo o tratamento às pessoas, faz sentido dizer qual deve ser o procedimento ou simplesmente dizer que ele deve ser respeitoso e que cada um encontra a sua maneira de fazer isso? Boa tarde. Bom, primeiramente, houve a provocação do judiciário, sim. Por quê? Essa mulher que foi presa lá no Rio Grande do Sul com cerca de 96 gramas de maconha na sua cavidade vaginal, ela foi processada por tráfico de drogas pelo Ministério Público, obviamente, que é o titular da ação penal pública incondicionada, que é o caso, e foi condenada em primeira instância, depois foi absolvida, e aí o próprio Ministério Público recorreu ao Supremo para que ele se posicionasse. E é importante que a gente diferencie a visita da visita íntima. O fato da pessoa a visitar, né, nem sempre ela vai para uma visita íntima, que é aquela visita, vamos dizer assim, em um quarto privativo juntamente com o detento. Vamos imaginar de uma forma mais lúdica dessa maneira, tá? Às vezes é uma visita comum. E essa pessoa, às vezes, ela vai ao banheiro, ela encontra o subterfúgio já dentro da unidade prisional de deixar aquele entorpecente ou aquele celular com a pessoa a ser visitada. Então, eu entendo que ambas situações, elas podem acontecer, tanto na visita comum quanto na visita íntima. É claro que se for na visita íntima, a possibilidade de esconder, né, dentro das cavidades do próprio corpo e dentro desse momento íntimo, retirar, enfim, e fazer esses detalhes, é maior. Mas é da visita de uma forma geral. Por quê? A gente fala que de uma forma um pouco simplória, eles falam que é o teste do agachamento, né? Bota um espelho, a pessoa agacha, e aí o agente, né, no caso, agente penitenciário, policial penal, verifica se há algo ali na cavidade interna dessa mulher. Então, a gente precisa, sim, discutir a questão relativa às visitas íntimas, como elas podem acontecer, ou se elas devem acontecer, mas mais do que isso, como nós vamos revistar essas visitas ao entrar. Porque os senhores sabem, né, é algo corriqueiro na hora que passa, que dá geral numa determinada instituição penitenciária, de achar celular, carregador, bateria, droga e tantos outros equipamentos e situações que estão proibidas legalmente. Então, a gente precisa revisitar o tema do acesso às unidades prisionais, tanto pela visita íntima quanto pela visita comum, sabe? Para uma segurança geral. E como o David bem assentou, a gente falou do estado de São Paulo, que ele deu nos exemplos. O estado mais rico do país, né? A administração pública mais rica do país, com o maior contingente carcerário, e só tem uma unidade. Então, a gente precisa revisitar isso, sim,
seja para implantar um sistema de revista efetiva, porque isso vai desdobrar em maior segurança interna e externa, porque muitos chefes de facção criminosa comandam essas situações de dentro das unidades. Eles preferem nem sair, eles querem estar até lá dentro. Estão mais protegidos. Mas como é que eles comandam? Por qual equipamento? Por um celular, por um rádio, enfim, tantos outros. E como que isso entra? São esses aspectos que a gente precisa realmente discutir para a segurança da sociedade de uma maneira geral. Agora, doutora, em relação a tudo isso, a senhora acredita que realmente possa avançar em outro sentido, como por exemplo, a revista íntima, ela é vexatória, né? A pessoa tem que ficar se agachando diante de um espelho, enfim, esse procedimento é vexatório. Mas muitas pessoas também se colocam contra, por exemplo, a colocação de câmeras dentro dos presídios, que seria possível detectar se a pessoa tem ou não um celular ali para utilizar ou até mesmo está consumindo algum tipo de droga nas celas, porque também fere a privacidade. Então, de que forma que a gente poderia resolver essa questão dos presos que muitas vezes praticam golpes por meio desses celulares, consomem entorpecentes, continuam alimentando também toda a rede criminosa, para que a gente não visse isso nos presídios por todo o país? Concordo com você, Odeide, é algo que merece reflexão, debate. Eu falo aqui do estado de Minas Gerais, eu falo de Belo Horizonte, e aqui no nosso estado há uma determinação do governo na instalação de câmeras de vigilância em toda a parte interna da unidade, exceto os locais em que o preso ele fica confinado, né, nas suas celas. E isso realmente iria ferir ali a sua intimidade, a sua privacidade. Acredito eu, David, que mecanismos relativos a scanners, para começo de conversa, né? Scanners, raio-x, isso deveria já ter sido uma política pública de ontem e não para o futuro. E, para além disso, quando a gente fala em comunicação externa, eu acredito que nós tenhamos tecnologia suficiente de bloquear sinal de celular, bloquear sinal de rádio, para evitar esse contato com o mundo externo. E claro que a administração encontrar um mecanismo para ela se comunicar, né, entre os agentes públicos ali envolvidos. Seria um caminho. Colocar câmera dentro das celas violaria, aí sim, direitos humanos relativos à pessoa do preso, entende? Porque envolve realmente as situações, né, até mesmo da sua higiene pessoal, das suas necessidades fisiológicas, enfim. Mas é um desafio. O sistema penitenciário encontra desafios, e principalmente desafios por falta de orçamento público efetivo, né? Destinação de um orçamento substancial para que essas políticas de bloqueio de segurança elas sejam aplicadas de uma forma satisfatória. O debate ele precisa ser amplo. Você trouxe a informação sobre os bloqueadores de sinal de celular. Eu me lembro também, enquanto repórter, de ter feito diversas reportagens de propriedades rurais ali no entorno de penitenciárias que também tinham um sinal bloqueado. Então havia também essa reclamação, essa reivindicação por parte dos moradores. E só para trazer a informação precisa aqui para a nossa audiência, no estado de São Paulo, das 168 unidades prisionais, apenas 5 delas contam com scanners corporais. Então, realmente, esse debate precisa avançar. Doutora Virgínia Machado, muito obrigado pela sua participação aqui no Fast News. Agradeço demais por todos os esclarecimentos. Eu que agradeço. Excelente tarde.